Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Sample Journal Club, que é um projeto dentro do Sample Research Group, que tem como foco, como linha de pesquisa, a epidemiologia, a prevenção e ciência da disseminação e implementação na área do esporte, da atividade física. E a ideia aqui é ser um lugar seguro e uma discussão informal, de qualidade, porém informal, que todas tenham a oportunidade de fazer suas colocações e suas perguntas. A gente sempre traz um texto base para guiar a nossa discussão. Temos intercalado uma semana algum artigo científico e uma semana algum capítulo de livro, para dar uma base teórica até para a gente discutir os artigos, e ter uma compreensão melhor e conseguir fazer uma leitura mais crítica da ciência. Então, a gente hoje inicia o capítulo de um livro chamado The Book of Why. Estava todo mundo bem animado para começar esse capítulo. Então, é isso. Hoje, nosso moderador é Luiz Augusto, mas sempre lembrando que todo mundo fique bem à vontade para abrir os microfones, falar, contribuir, perguntar, enfim, vamos conversar aí. É isso. Boa reunião. Boa. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Chegou o grande dia, finalmente, para a gente começar a discutir o livro, né? Esse livro é bem interessante. Uma coisa, ao contrário do que a gente vinha discutindo, né? Que talvez fosse um tema que a gente tinha uma maior familiaridade, principalmente quem é aluno lá do programa, né? Hoje a gente começa um livro onde a gente tem nenhuma ou quase nenhuma familiaridade com o tema. E mais do que isso, eu acho que a temática do livro, ou ao longo do livro, talvez a gente consiga ter uma ideia melhor, mas pela introdução já dá para ver que o autor, ele não é que ele bate em muita coisa, né? Mas ele mostra um jeito diferente de ver causalidade, né? E muitas das coisas que a gente faz, sobretudo na área da saúde, pelo prisma dele, ou não só dele, né? Mas pelo prisma do método causal que ele usa, não é considerado causalidade, tá? O que a gente faz na área da saúde, no prisma dele, muitas vezes. Então, acho que no final do ano, talvez a gente consiga olhar para essa frase de uma maneira um pouco mais concreta. Então, esse é um livro bem atual, que ele foi publicado em 2018, a primeira edição. O autor, o Judea Pur, ele é um israelense, mas ele é radicado nos Estados Unidos também. Ele é um cientista da computação e é filósofo da ciência também. Então, é um cara que o pessoal fala que no Twitter ele é impagável, assim, ele faz várias piadinhas, mas é um cara bem... Já é um vovozinho, ele nasceu acho que em 35 ou 36, mas é um cara que nos últimos 30 anos tem estudado muito, inferência causal, junto com outros 3 pesquisadores, que eles têm têm livros publicados juntos também. Então, eles que desenvolveram o método, do DAG, que é os gráficos acíclicos diretos, que ele vai falar ao longo do livro, né? Esses 4 foram os autores que desenvolveram. Então, a gente começa com essa introdução. E assim, eu não queria que fosse um monólogo, porque eu acho que é uma temática que a gente está todo mundo no mesmo nível, a gente leu a mesma coisa do livro, né? Então eu queria começar com um tópico que seria o que mais chamou a atenção de vocês na introdução. Beleza. Ô Luiz, enquanto o pessoal vai pensando, eu estava tentando achar aqui e eu achei, cara. Quando eu comecei a ler esse livro, eu tinha achado uma página do autor principal, que é o Judea Pur, que mostra meio que é uma página vinculada, se eu não me engano, ela é vinculada à universidade, vinculada à Universidade de UCLA, e meio que conta, assim, meio que conta não, mostra, os trabalhos dele em uma ordem meio que biográfica, assim, sabe? Eu vou colocar o link aqui, e o engraçado é que, se você for ver ali no link, ele já começa com Bayes, né? Ou seja, uma coisa a ver com probabilidade e tudo mais.
E ali tem, se você só ler os títulos ali do que ele vai colocando, né, dá para ver que ele fala muito assim sobre probabilidade, sobre causalidade, sobre inteligência artificial, né? E acho que basicamente isso. E aí tem até também a questão do livro lá, acho que, não sei, tem aqui algumas anotações, algumas coisas que eu acho que dão base, inclusive, às referências do livro. Então, assim, para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais a história do autor e tudo mais, eu acho que pode ser uma boa, sabe? Com certeza. Já tô até olhando aqui. Já vou até puxar um gancho essa entrevista que eu comecei a ver, né? Vi metade, um podcast com ele. E ele fala sobre conhecer a história atrás do cientista, sabe? Porque isso diz muito, e é uma coisa que o Luiz faz bastante aqui nas reuniões, né? De trazer o contexto histórico e do grupo de pesquisa que está por trás do artigo, porque isso diz muito sobre a teoria, né? Então, achei bem interessante esse ponto de vista. E aí, vou falar aqui, já começando o prefácio, assim, para mim. Ele fala que a necessidade de moldar as ideias, bem no finalzinho do prefácio, só um minutinho, gente, é bem informal mesmo, o filho chamando. Ele fala assim que a necessidade de moldar as ideias e a linguagem para escrever esse livro, porque teoricamente esse livro é para o público em geral, assim, né? Não é para estatísticos e matemáticos e tal, fez ele aprender mais do que tudo que ele estudou sobre equações na vida dele, assim. E achei bem interessante esse pensamento, até pelo que a gente está fazendo aqui, né, no Journal Club. Então, o fato de toda hora a gente falar de assuntos que parecem a mesma coisa, mas tentar trazer de uma outra linguagem e tal, como as coisas vão ficando mais claras, assim. Inclusive, eu não sei se é ele que fala nesse livro, porque eu tô lendo os livros tudo de uma vez e eu tô voltando a ler ele, porque eu já tô na frente e tal. Bom, enfim, não sei se foi exatamente esse livro ele que fala isso, mas inclusive acho que ele conta alguma coisa do tipo assim, cara, se você é capaz de explicar alguma coisa para alguém, um modelo para alguém, quer dizer que o teu entendimento sobre aquilo tá bom. Né? E por que ele fala isso? Né? Se eu não me engano, no contexto desse livro, eu não sei se é nesse capítulo, sei lá, ele fala disso por causa do entendimento da inteligência artificial, né? De criar robôs para poder, por exemplo, conversar com o ser humano, na linguagem do ser humano e tudo mais, né? E ele coloca alguma coisa nesse sentido, assim, do tipo, meu, por que será que a gente está falando em criar robôs que façam as atividades iguais ao do ser humano? Porque talvez a gente ainda não entendeu como que a gente processa essa questão da causalidade, né? E aí o livro é muito sobre essa questão, assim, né? Do drive, de como entender o que causa o quê e tudo mais, né? E aí, enfim, aí entra nesses tópicos específicos, assim. Bom, Ele fala mesmo isso, que você não pode responder, eu anotei essa frase, que você não pode responder uma pergunta que você não sabe perguntar. aí, ó, isso. Você não sabe, você não pode fazer. É uma frase seguida da outra. Você não pode ter. Como é que é? Você não pode saber a resposta de uma pergunta que você não sabe perguntar, e você não pode perguntar uma pergunta que você não sabe. Você não tem as Você não tem palavras para palavras para perguntar. isso. Ah, da linguagem. Da linguagem. Isso. É verdade, é verdade. É porque ele fala muito sobre linguagem aqui, né? Interessante isso, porque eu acho que eu já contei isso para vocês, né? Eu fiz um curso de Data Science. E no curso de Data Science que eu fiz, tinha uma disciplina obrigatória de português. Eu falei, cara, eu não acredito que eu vou estudar português, né, cara? Eu tô querendo estudar data science, vou estudar português, tal, gramática, eu não acredito nisso. Mas tudo bem, vamos lá. E a professora me ganhou no primeiro dia, porque ela falou assim, cara, essa é uma aula de português, mas a gente não vai falar sobre gramática. Eu falei, caraca, como é que é um curso de português que não fala sobre gramática, né? Falei assim, esse curso é sobre linguagem. E aí foi o curso inteiro sobre linguagem, ela citou Thomas Bayes lá, porque essa questão do conhecimento prévio, né, que dita também conhecimento e o aprimoramento da linguagem. Então eu achei super bacana, assim. Então essa questão de se preocupar com a linguagem era uma coisa que talvez tem
a linguagem mesmo em si, né? Não a forma de escrita, mas a linguagem. Uma coisa que talvez a gente nem pense tanto e, enfim, ele pontua como importante. Então, eu acho que um dos pontos, respondendo a pergunta do Luiz, né? O Luiz falou assim, acho que cada um pode pontuar algumas coisas que achou importante e tal, né? Eu acho que uma coisa que, deixa eu até achar o ponto aqui, né, que eu achei importante é que ele fala o seguinte, né? Quando a gente fala de causalidade e tudo mais, do ponto de vista mais atual, basicamente ele propõe que a gente entenda duas formas de linguagem. Uma delas é o diagrama causal, né, os path diagrams. Aqui ele chama de causal diagrams, mas se a gente for pegar a teoria dos diagramas de caminho e tudo mais, né, o nome um pouco mais guarda-chuva, pelo menos que eu encontrei na época, se alguém tiver outro nome me fala, é path diagram, né? E dentro dos path diagrams, que são esses diagramas de caminho e tudo mais, a gente tem aqueles famosos DAGs, né? Que o DAG, vamos ver se eu lembro, é diagrama acíclico Direto. É diagrama cíclico direto, que é um tipo de path diagram, mas que tem flecha apontando para um lado só. Né? Basicamente, ele não pode ter loop. Né? Enfim, esse talvez seja o mais simples de entender dos path diagrams, por isso que talvez ficou mais famoso. Mas, de maneira geral, um diagrama de caminho, na verdade, é um diagrama, um fluxograma que você constrói para poder desenhar a sua ideia, né? E a partir do desenho da ideia, tentar inferir algumas coisas e entender um pouco melhor dali. E a outra é uma linguagem simbólica, que na minha opinião, essa linguagem simbólica que eu entendi aqui é basicamente uma língua matemática, né? Que é expressar em conceitos matemáticos um construto, um conceito, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí o que ele vai propor nos próximos capítulos, inclusive, é isso. Nesse capítulo, se eu não me engano, ele não conclui nada, assim, né? Porque ele está apresentando o livro. Então ele vai jogando as ideias, né, com um pouco de fundamento, mas depois ele vai acabar se aprofundando em cada um dos pontos que ele põe, né? Enfim, mas isso eu achei que é uma coisa legal. Talvez a gente possa discutir um pouco sobre essas duas linguagens aí. Vocês podem ir falando no meio aí, tá? Eu achei muito bacana também ele falar dessa questão da probabilidade, mas eu acho que talvez a gente possa falar da probabilidade nos capítulos mais para frente, porque nos capítulos mais para frente ele vai fazer um desmembramento do estudo da probabilidade, né? Quando abordar a questão da probabilidade de invertida, né? Que é a probabilidade proposta pelo Thomas Bayes, né? E depois ele vai até colocar isso em exemplos e tal. Mas eu acho interessante entender que isso tem muito fundamento dentro das teorias probabilísticas, né? Boa. Vai lá, Wagner. Então, gente, boa noite. Prazer estar aqui de novo com vocês. Só respondendo o que o Luiz Augusto tinha perguntado, né, sobre o que eu achei interessante do livro, da leitura. Como a Ana Paula falou, e o Luiz Espanhol também falou, que ele facilita, né, para deixar mais claro as perguntas e também as respostas. Eu ainda tive um pouco de dificuldade de entender alguns conceitos, alguns conceitos matemáticos, mas o que eu achei interessante foi que, apesar de esse tema de inferência causal, deep learning, data science, inteligência artificial, apesar de ser algo que parece ser muito distante da realidade, ele consegue aplicar isso no cotidiano e ver como isso é importante no nosso dia a dia. Então, eu acho que isso foi uma coisa que me chamou a atenção, da importância dessa área de ser estudada. E lá no meio, eu acho, mais ou menos, porque ele começa a falar sobre o contrafacto, né? Que é um conceito que a gente entende muito, não muito, mas entende bastante na parte de ensaio clínico, né, que a gente pensa nessas questões, mas que a gente não coloca, pelo menos eu não coloco tanto em prática, assim, de refletir essa ideia de causalidade, tendo um contrafacto como comparador, por exemplo. Boa. Show de bola. Mas também... E aí, Wagner, beleza? Mas também, assim, não precisa ficar muito, porque ele vai abordar cada um desses assuntos nos próximos capítulos também. Então, acho que a ideia aqui é meio dar um teaser, né? Ele não vai deixar você curioso. Então, se ele deixou você curioso, acho que ele fez o papel dele. Mas ele também não deixa tão no ar, assim, ao ponto de falar assim, não vou falar nada sobre, sabe? Ele dá umas belas, umas pontuadas, assim. E eu acho que você tem razão. Eu acho que, assim, o que a gente poderia talvez organizar nos próximos minutos aqui para a gente conversar, né? Pelo que eu estou entendendo. Vou ver se vocês concordam.
Eu acho que a gente podia falar um pouquinho, se todo mundo entendeu, e aí alguém pode dizer o que entendeu sobre o que é esse tal de... Na teoria, né? O que é essa questão do diagrama causal, o que quer dizer a linguagem simbólica. Aí eu acho que a gente pode pular para a página 12, ou o meu é página 12, né? Sei lá, acho que vocês devem ser também, não sei. E falar um pouco da figura 1, cara. Animal essa figura 1 que ele coloca ali, né? E aí dessa figura 1, talvez a gente possa passar por cada ponto desse algoritmo, só para entender exatamente o que cada bloco do algoritmo quer dizer. E aí a gente pode fechar com essa questão que o Wagner levantou, que ele coloca no final, né, de fazer a associação do contrafactual com o estudo controlado aleatorizado, né? Que na verdade o estudo controlado aleatorizado ele simula um contrafactual, né? Muito louco. Assim. E aí talvez a gente possa fechar ali. Eu acho que não vale a pena a gente ficar falando do que cada capítulo vai abordar, porque a gente vai falar sobre cada capítulo quando chegar lá. Né? Então essa parte final talvez a gente possa deixar quieto. Mas a minha sugestão de... Olha aí o grandão aí. Ó. Mas aí a minha sugestão de levada talvez seja essa. O que vocês acham? Não, uma boa. Tá ótimo. Beleza. De cara, pessoal, alguém queria comentar mais alguma coisa que achou interessante? Não? Então eu comento. Acho que assim, logo no comecinho, acho que assim, a ideia geral desse primeiro capítulo, ele vai vender um pouco da ideia da inferência causal, né? Que é algo que a gente não está muito acostumado. E depois ele já vai jogando alguns termos que a gente tem que se familiarizar desde já para os próximos capítulos, né? Então a questão que o Luiz comentou, né? Do diagrama causal, a própria linguagem que ele utiliza ali das probabilidades, o P com entre parênteses, aí depois tem a barrinha. Então é algo que ele vai usar ao longo do livro e a linguagem que eles utilizam para matematizar, né, a inferência causal. A ideia do contrafactual também, que vai aparecer muito. Então é legal para a gente já ir se familiarizando com os termos, por mais que a gente não tenha nada concreto de definição, né? Uma coisa interessante que ele comenta, e que eu acho que é legal, é que a inferência causal, na verdade, é meio que uma epistemologia, assim, é um jeito de você construir conhecimento, né? E que talvez a gente não esteja tão familiarizado porque a área da saúde ela é muito baseada em construir experimentos um pouco mais, não sei se posso falar isolado, né? Do que da realidade, assim. E aqui você meio que vai testar, por exemplo, assim, na nossa área a gente conduz um ensaio clínico para testar o efeito de um remédio, mas se eu quiser testar se uma determinada intervenção vai ter um impacto na economia de um país, não tem como você fazer um ensaio clínico para isso, né? Mas você consegue construir um diagrama causal para isso. Então, essa inferência causal seria um framework ali em comum para diferentes áreas. Acho que isso é algo legal que ele colocou. E uma coisa legal também é que ele faz um pouquinho o paralelo com a questão do cérebro humano, né? Da capacidade do cérebro humano de traçar essas relações de causa e efeito. E aí a inferência causal, ela tenta, eu não sei se eu posso falar se aproximar do cérebro humano, mas bebe um pouquinho ali de como o cérebro humano funciona ou da capacidade grande que a espécie humana tem de ver essas relações de causa e efeito. Eu acho que como ponto inicial seria isso. E a gente pode começar a discutir a questão que o Luiz comentou. Não, show de bola, mas agora você já começou no tópico que eu vou ter que falar. Sorry. Vamos lá, pô. Não, cara, você pontuou um troço muito importante que não é técnico, né? Ele é mais do ponto de vista de interpretação e tudo mais, né? Mas eu acho que é o ponto alto desse capítulo. O livro me ganhou pela ideia que esse capítulo aqui coloca. Para mim a ideia é assim, né, cara? Se a gente for pensar como que tá hoje em dia, então, por exemplo, quem aqui já bateu um papo com um cara que é data scientist e tudo mais, né? Ou que teve esse contato com quem trabalha com análise, com big data e tudo mais, já deve ter ouvido falar, talvez ele até concordar, com a frase aqui que eu estava procurando de quem que é, e se eu achei certo, a frase é do Edward Deming, que fala o seguinte, ó, without insight into data, people make this... Não é essa frase, caraca. Cadê a frase, porra? Aqui, ó.
Without data, you are just another person with an opinion, né? Então, sem dados, você só é uma pessoa com uma opinião. E eu acho que hoje, esse é o fundamento, assim, por exemplo, quando eu olho para pessoas fazendo análise de dados e tudo mais, né? E às vezes as pessoas que estão fazendo análise de dados não entendem do problema, né? Elas só estão fazendo análise para alguém que deveria entender do problema, mas não entende da análise, enfim. E aí fica nessa de que o dado, ele é soberano. E eu acho que por décadas se vendeu essa ideia pelo medo, né, que existiu do início ali da fundação da teoria da probabilidade moderna, né, de falar sobre causa, porque era praticamente um mito falar sobre causa, né? Então causa, difícil falar sobre causa, então a gente vai falar só sobre associação, e aí se você falar sobre causa, praticamente você está cometendo um pecado e tudo mais, né? E por que isso, né? Porque para falar sobre causa, a gente precisa ter algo que praticamente só o ser humano tem, que é imaginar. E para quem é estatístico mesmo assim, ferrinho, você não tem que imaginar nada, porque se você imaginar alguma coisa, isso era encarado como um viés da análise. Fala assim, não, essa é a tua opinião. Por isso aquela frase, né? Sem dado, você é só uma pessoa com opinião. Então tentou-se por muito tempo se afastar, entendendo que isso era um viés. Isso não foi feito de maldade, obviamente, né? E meia culpa, assim, né? Talvez se a gente estivesse naquela época, nós estaria defendendo esses caras. A gente tá falando de Galton, a gente tá falando de Pearson, sabe? A gente tá falando dos caras grandes, que a gente lê nos livros e fala, nossa, que da hora. Então a gente tá falando de nenhum bestão. Os caras que fundaram a bagaça toda, entendeu? Que deu o fundamento para as análises que a gente faz hoje, eram os mesmos caras que também tinham esse pé atrás, né? Foram gênios, mas, enfim, talvez a gente vai aprendendo e aprendendo com eles também, né, com as ferramentas que eles criaram para tentar desenvolver um pouco mais. Mas aí a questão é, houve um distanciamento do processo de opinar ou pensar sobre alguma coisa, dando espaço a dados. E tudo bem, talvez até fosse necessário, né, porque houve um momento na história em que todas as decisões eram pautadas no que as pessoas achavam, né. Então, assim, talvez foi um momento necessário, histórico, para falar, olha, gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Sim, sim. Então talvez esteja... Porque, assim, a coisa... Eu tenho essa impressão. A coisa, ela nunca funciona muito na média. É assim, quando vai mudar alguma coisa, ela vai para um extremo. Quando vai mudar, parece que ela vai para o outro extremo. Aí até atingir o meio, demora um pouco, sabe? Eu acho que tem um pouco a ver com maturidade. A gente atinge o meio, porque pode ver, uma pessoa, quando ela é mais inexperiente no trabalho, ela tende a ser mais rígida. Ela tende a ser mais extrema, né? Quando você pega um cara mais experiente, ele já, calma, não é bem assim. Eu tava vendo uma entrevista hoje, cara, puta hora que loucura, eu tava vendo uma entrevista hoje com o Dinho Ouro Preto. Dinho Ouro Preto é o vocalista daquela banda chamada Capital Inicial. Eu, particularmente, gosto bastante da história dele, mais do que da música do Capital, mas eu gosto também da música do Capital, que fique bem claro, mas eu gosto bastante da história dele, assim. E ele tava dizendo, assim, que se ele pudesse encontrar com ele mesmo no passado, né, a mensagem que ele daria para ele mesmo é calma, cara, não precisa ser tão ansioso, não precisa ser tão extremo, sabe? Fica mais calmo, fica mais tranquilo. Então eu tenho a impressão que a experiência dá isso. Então talvez, qual que é a leitura histórica do que aconteceu? Pô, as decisões eram pautadas em opiniões. E como saber se aquela opinião está certa ou está errada, né? Então, tinha argumentação que terminava assim, ó, não, mas Deus quer assim. Sei lá, entendeu? Não tô falando mal de religião, mas a questão é, às vezes chegava nesse ponto. Então eu falava assim, cara, não dá, porque por que esse cara tá falando isso e por que eu tenho que acreditar? Então criou-se todo um ceticismo quanto a isso, né? E aí qual que é o oposto disso? O oposto disso, então, é falar o seguinte, cara, vamos fazer com que as decisões, elas sejam idôneas, elas sejam independentes de opinião. Como que eu faço isso? Aí veio a teoria do dado, né? Falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos usar artefatos numéricos que querem dizer algum construto no mundo real, e a gente vai manipular esses construtos matemáticos, né, com ferramentas estatísticas, para que elas contem para a gente o que fazer, né? Só que isso também parece que não dá muito certo, porque na hora que você só confia nisso, o dado... Então, olha lá, todo mundo achou que o dado é ouro. Hoje eu ouço isso toda hora. Eu trabalho numa empresa de ciência de dados, né?
E hoje o pessoal fala que dado é ouro, porque vale muito, e é verdade. Mas eu acho que em pouco tempo ele vai parar de valer. Por que ele vai parar de valer? Porque hoje o pessoal acha que dado é tudo, que nem essa frase está falando. Mas ele já põe nesse capítulo inicial, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, que na verdade o dado é burro. O dado por si só, ele é ignorante. Ele não muda. O dado, na verdade, não serve para nada. O que serve é o que você faz com ele. Né? E aí ele introduz essa ideia novamente de que talvez, né, o nosso processo. E aí eu estou falando de um processo sério, né, um processo que não quer, né? Mas assim, se você passar por um processo de entendimento de certos problemas, né, e trazer informações que às vezes nem vêm do dado em si, né, você pode utilizar isso junto com uma análise de dados. Então ninguém também está falando aqui que a análise de dados serve para nada, pelo amor de Deus, mas a questão é juntar isso com análise é que talvez seja coisa potente, né? Então hoje, por exemplo, a gente vê acontecer em artigos científicos o seguinte, eu fiz isso hoje numa correção de artigo, por exemplo. Falei assim, olha, a estatística deu associação entre isso e isso. Mas vamos pensar, por que será que isso aconteceu? Talvez isso tenha acontecido por causa disso. Então a gente conclui que apesar dessa associação ter aparecido no dado, possivelmente ela não é real. Então a gente conclui que o leitor não deve olhar para aquilo. Porra, olha que loucura, né? Então praticamente você mudou a forma de pensar do que a análise deu. Né? E por quê? Porque o dado não é perfeito, aquele processo estatístico não conseguiu corrigir, por muito provavelmente, a imperfeição do dado, e aí a gente vai confiar só no que o dado diz, porque o dado está dizendo. Então eu acho que hoje já começou, mas eu acho que isso ainda não está popular. Assim. Hoje eu entendo que não é assim, sem dados você é apenas uma pessoa com opinião. Não. Você pode ter dado, pode não ter dado, pode ter opinião ou não, e elas são talvez até igualmente importantes no processo. Né? O que leva ao diagrama que ele criou aqui. Então, o diagrama que ele criou na página 12, o dado, ele só entra no bloco 7. Né? Quer dizer, até o bloco 7, bom, tudo bem que o bloco 7 ele funciona. Se a gente fosse colocar a ordem temporal nesse diagrama, o bloco 7, acredito eu, que ele entraria junto com o bloco 4 já, né? Verdade, assim. De qualquer maneira, se a gente for pensar então, dessa forma, então a gente tem o bloco 1, 2 e 3 que independem do dado. Porém, se você não tiver esse bloco 1, 2, 3, o que você vai fazer com o dado pode ser que a interpretação dele não valha para nada. Ao passo que muitas vezes, se a tua pergunta não for testada através do dado, que pode ser um problema, mas enfim, mas você pode ter uma ideia por trás que hoje não é testável com dado, mas que vai ser no futuro. Então, assim, essa ideia ela pode ser muito valiosa, mas muito valiosa mesmo. Então, por muito tempo, por exemplo, fazer uma análise bayesiana foi impossível. Hoje é possível. E se todo mundo tivesse largado isso de mão? Né? Talvez hoje a gente não teria essa tecnologia, né? Então eu acho que assim, esse capítulo, nessa ideia, eu acho que esse capítulo desmistifica um pouco essa questão do dado, da dependência do dado. Né? E isso dá uma relaxada, né, na gente, porque veja, se você fica tão dependente com dados, você coloca todas as suas expectativas num cientista de dados, num estatístico, né? Então é ele que tem a resposta. Aí ele se torna Deus. Porque quem vai dar a resposta é ele. Se ele tem o dado na mão, ele te dá a resposta, você vai lá e faz. Será que é assim? Será que é isso? Não deve ser tão simples, né? Para pensar. Ia ser tão simples assim? Não ia ser tão simples assim. Então eu acho que ele dá uma relaxada no ponto de vista de tirar um pouco da importância exagerada em certos pontos, voltar a importância para coisas que foram negligenciadas num passado não muito distante, né? E equilibrar um pouco essa equação, sabe? Então, assim, se você não tem um cérebro pensante, não há estatística que vai resolver teu problema. Eu acho que esse que é o ponto, entendeu? Não há dado, não há estatística que vai resolver teu problema. Pelo menos essa é um pouco da mensagem que fica para mim e que eu tento passar um pouco para vocês, né? Não sei se vocês vão lembrar eu não sei quem aqui estava ou se alguém daqui estava nessa passagem, onde uma vez a gente teve uma reunião, e aí os alunos trouxeram para mim uma tabela da análise lá, explicaram para mim a tabela, aí eu tive um insight, falei, putz, os caras não estão entendendo muito bem o que esses números estão falando. E era uma análise de regressão e tal, né?
E aí eu falei assim para vocês, faz o seguinte, fecha o arquivo e me explica o que aconteceu. E aí ninguém conseguiu explicar. E aí a dica que eu dei foi o seguinte, falei assim, ó, vocês vão esquecer essa, acho que era a tabela 3. Vocês vão esquecer essa tabela 3, ela não vai existir. Vocês vão voltar para a tabela 1. O que era a tabela 1? Era só a descrição dos dados, né? E vocês vão estudar aquela tabela. Na próxima reunião, vocês vão me dizer o que vocês acham que pode estar associado com o que baseado na tabela 1, baseado na descrição. Beleza. Aí, então é você olhar o output de uma análise e pensar o que está acontecendo, né? Aí eles foram lá, fizeram isso. Na próxima reunião, me explicaram. Aí quando me explicaram, eu falei assim, agora abre de novo a tabela 3. Eles abriram a tabela 3. Quando foram ler, 95% do que eles falavam é exatamente o que os números da tabela 3 estavam dizendo. Mas agora eles entenderam o que estava dizendo. Entendeu? E isso só foi possível, isso não foi possível com o output do dado. Isso foi possível com o entendimento do problema. Com o entendimento do contexto, né, do estudo, né? E aí, por muitas vezes, quando você entende muito bem uma coisa, ou tá claro para você alguma coisa, na verdade, o output de uma análise ele é só uma confirmação. Ele só confirma ou refuta. E aí você vai discutir o porquê em cima daquela teoria que você já tem sobre, né? Uma área que eu acho que faz isso muito bem, mas que talvez negligencie um pouco a questão do dado, não sei, posso estar sendo preconceituoso aqui, sei lá, mas é aquela área do behaviorismo, assim, junto com o estudo quali, sabe? Porque eles têm muito essa questão, assim, de theory-driven, sabe? Então, assim, todo artigo, todo estudo, ele tem que partir de uma teoria, e aquela teoria tem lá os seus modelos, ele parte daquela teoria, daquele modelo, e aí sim, ele vai ter o dado, seja quant ou quali, para poder analisar, né? Mas tem que ter, se não tiver... No quant não, né? No quant a nossa dependência é totalmente do dado. Então ninguém fala para você qual que é a teoria que você está seguindo. Não, o cara só lê lá, como que você analisou, tá? Analisou, o dado está aqui, né? E aí você confia muito no dado. Então assim, talvez nem muito céu nem muita terra, né? Você não precisa necessariamente pegar uma teoria única lá e é ela que vai definir tudo. E acho também que não precisa deixar com que só o dado e a análise também conte toda a história ou conclua algo, né? Talvez o meio do caminho aí é que é o interessante, né? Boa. Wagner? Não, só complementando o que o Luiz estava falando, que foi quando eu comecei a ter interesse, até o primeiro contato, na verdade, com essa questão da inferência causal e do DAG. Aconteceu exatamente a mesma coisa quando eu fui apresentar um estudo, era um modelo de regressão, e eu fiquei estudando e tal, aquele modelo, e fui apresentar para o professor, e achei que estava arrasando. Só que ele falou que não tinha sentido o que eu estava falando, porque eu não estava sabendo escolher quais seriam os dados, no caso, quais seriam as variáveis. Então, foi a partir daí que eu comecei a raciocinar, cara, realmente, o que eu colocar aqui, pode ser que eu encontre uma correlação mais forte, mais fraca, uma ausência de correlação, e eu não estou sabendo explicar isso, porque essas correlações podem tanto ser por viés, por confundimento, ou pode ser até mesmo pela questão da causa, né? Então, o que eu acho interessante, tanto no modelo causal, quanto foi apresentado no livro, né, na figura 1, que o Luiz estava falando, é realmente esse conhecimento prévio e as assumptions, né, esses pré-requisitos que a gente vai escolher esses dados. Então, eu acho que isso é o que está mais me chamando a atenção quando eu vou estudar inferência causal e também o DAG, propriamente dito, né, para construir os modelos. Legal isso que você falou, e é legal, porque assim, tem a questão do conhecimento prévio, que é o knowledge, mas eu acho que a gente pode deixar isso para discutir no capítulo quando ele falar da estatística bayesiana. Mas esse lance do assumption também tem um lance, porque o assumption, em português, a gente fala premissa. Eu acho que é a melhor tradução. Se vocês acharem uma melhor, vocês me contam. Mas é basicamente assim, as pessoas também têm um pouco de pé atrás com premissa. Que fala assim, mas eu vou fazer premissa para fazer análise, né? Então quer dizer que ela tem que atender uma série de premissas. Se não atender, ela não é válida. O pessoal tem medo disso, porque, não vai atender e tal. Agora, é uma coisa. Toda abordagem de análise e toda forma de pensamento, ela tem uma premissa. Se você não estabelecer essa premissa consciente, vão estabelecer ela para você. Então, sabe aquele cara que fala assim, eu vou fazer teste tal? Ah, não vou fazer isso aqui vou fazer teste tal.
e o cara não sabe nada, cara, por trás, a formulação do teste tomou decisões por você. Sabe aquele negócio do H0, do H1? Se você não mudar isso ativamente, alguém tomou por você. E aí o que você prefere, né? Não você Wagner, tá? Desculpa, Wagner, mas não tô falando exatamente você, tô falando você de maneira geral. O que você, de maneira geral, prefere? Você prefere você pensar no processo todo e ter as suas assumptions, que vai fazer sentido para você, ou correr o risco de deixar outras pessoas tomarem a decisão do assumption ou da premissa para você, e você desconhece, e correr o risco de você não concordar com elas, né? Então é muito louco isso. Às vezes tem até analista que pega uma certa técnica de análise, coloca embaixo do braço e acha que aquilo é tudo. Aí quando você fala, não, isso daqui é baseado nisso, o cara fala, não, imagina, não sei o quê. Não, é sim. Não, não é não. Porque o cara nem sabe, velho. Então assim, e nem concorda. Então ele faz um troço durante sei lá quanto tempo de um negócio que foi criado em base de uma premissa que ele não concorda. E ele não sabia. Quer dizer, é muito louco isso, né? Então eu prefiro saber. Então eu prefiro assumir que a gente tem que ter isso. Porque o mundo não é perfeito, velho. Então, assim, sempre vai ter viés. O que a gente faz é diminuir ele, né? E a gente sempre vai ter que ter um modelo simplificado, cara. Sempre. Esse negócio de tentar, não, porque modelo simplificado é ruim. Porque agora a gente tem. Cara, só tem um jeito de fazer isso. Cria um novo planeta Terra, velho. Cria um novo planeta Terra para cada pergunta que você tiver. É isso. Cara, isso não é possível. Então, se não é possível, vamos fazer o melhor, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é até um exercício de humildade, de entendimento, assim, falar assim, cara, tudo bem, então sabe aquela coisa do calma, que eu tava falando do dinheiro perdido, acho que é isso. Calma, cara, é o melhor que a gente pode fazer, a gente tem que assumir isso, a gente tem que fazer o melhor dentro do que a gente tem, esse é o melhor, né? Agora, ficar muito apontando o dedo pra casa do vizinho, falando, não, você tá fazendo errado, eu tô fazendo certo, eu fico puto com isso, porque às vezes o cara que fala que tá fazendo certo, basicamente não sabe o que tá por trás do que ele tá fazendo, né? E aí é complicado. Bom, vamos... O que vocês acham da gente ir um pouco para a parte técnica agora? Porque, lógico que eu já causei aqui, né? A gente ficou conversando sobre filosofia, praticamente, né? Mas, assim, dentro dessa filosofia toda, né, a parte técnica é... Então, assim, ficou claro para todo mundo? E se sim, alguém poderia basicamente dizer o que entendeu do que é um causal diagram, um diagrama causal? Ninguém? Assim, uma coisa que acho que é importante do pensamento, do método, acho que a inferência causal ela coloca muito mais a responsabilidade, no meu ponto de vista, a responsabilidade no pesquisador. Porque você tem que ter um conhecimento teórico gigante para você conseguir criar um diagrama causal. E o que seria o diagrama causal? No mundo real, você tem uma série de variáveis operando entre elas, e no final, você quer medir um efeito de alguma coisa. E essas variáveis, elas todas têm uma relação, em diferentes níveis. Só que muitas vezes a gente reduz aquilo a uma relação muito pontual. E se a gente começa a sair um pouco dessa visão mais aproximada, a gente começa a ver que tem outras variáveis influenciando naquela relação que a gente tem interesse. E essas relações, como um todo, seriam o diagrama causal, né? Acho que de uma maneira mais desorganizada. Tentei explicar. Não, show de bola. Vocês conseguem ver um quadro branco aparecendo aí ou não? Sim. Vamos tentar brincar aqui, então. Olha, o Luiz já tá com... ó, todo mundo pode escrever, ó. Beleza. Porra, fantástico isso aqui, hein, galera? Ó, vamos brincar, então. Vamos brincar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Vamos brincar de fazer um diagrama causal. Fala um problema aí. Alguém fala um problema da prática que gostaria de investigar alguma vez na vida. Fala, Pipo, alguma coisa? Um desfecho aí? Infarto. Infarto, cara. Beleza. Então a gente tem aqui infarto, né? Agora vamos pensar assim, a gente quer estudar infarto e a gente quer ver uma forma... O que a gente quer fazer com o infarto? A gente quer aumentar o infarto na população? Provavelmente não, né? Então o que a gente gostaria de fazer com o infarto, esse desfecho do infarto? Então quando a gente fala infarto, só para todo mundo ficar na mesma linha, a gente está querendo falar
sofrimento do músculo cardíaco. Tá correto? Isso, então, esse sofrimento do músculo cardíaco causado por isquemia desse músculo. Correto? É isso mesmo? Mais ou menos assim? Eu não sou da área de cardiologia, mas basicamente isso, né? Isso. Beleza. Então, Também o que não a sou, gente mas vai... vamos lá. Então, Oi? Não, segue o jogo. Eu também não sou, mas vamos lá, pô, é isso aí. Ué. Não, é pra gente brincar de fazer um negócio que senão a gente não aprende. Então, ó, o que a gente gostaria de fazer com o infarto na população, cara? A gente gostaria de diminuir, né, velho? Concorda? Então, o que a gente pode pensar que poderia diminuir o infarto? Atividade física. Ó. Então, a atividade física talvez seja alguma coisa que possa diminuir infarto na população. Então o que a gente poderia pensar nessa, vamos dizer assim, associação, né? A gente poderia pensar assim, ó, a atividade física, ela está, de certa forma, associada ao infarto, certo? De que forma, né? Na forma de que a atividade física provavelmente diminui a probabilidade de infarto, certo? Sim. Então, basicamente, aqui a gente tem o nosso problema principal. Isso já é um causal diagram. Então, quem que é a causa e quem que é o efeito desse causal diagram que a gente acabou de criar? A causa é atividade física e o efeito é reduzir o infarto, né? Ora bolas, quem vem antes, quem vem depois. A seta não está apontando do AF para o I? Então é isso. Então quem é a causa? AF. Quem é o efeito? I. E quando a gente fala de causa, a gente pode falar de aumentar ou diminuir a probabilidade, tá? Então você fala assim, mas a atividade física não causa infarto. Mas ela diminui a probabilidade. Então o que é o efeito? Efeito é como a nossa saúde é modificada. E o que é causa? Causa é um agente que modifica a forma com que a nossa saúde, modifica. É o agente que modifica. Efeito é a forma de modificação, mais ou menos. E o que é a causa? É o agente que modifica, no caso, a atividade física. Né? Até aqui tudo bem? Sim. Então a gente poderia escrever, então já indo para o segundo tópico, isso daqui é um causal diagram. Como que a gente poderia escrever isso em linguagem simbólica, no caso que ele põe aqui como linguagem simbólica, a própria linguagem matemática, né? Isso daqui não é do livro, isso daqui, ó, já se conhece. Então a gente pode falar aqui a probabilidade. Deixa eu só pegar aqui a forma. A probabilidade, o parênteses De dado perfeito. AF. Dado é esse traço reto, AF. Ui, caramba, eu estou escrevendo aqui no mouse, desculpe aí. Isso é o que a gente chama de probabilidade condicional. Então, a probabilidade total de alguma coisa não tem esse traço e alguma coisa depois, né? Essa probabilidade condicional é a probabilidade que fala o seguinte, ó, dado que eu sei que a pessoa fez ou não fez atividade física, qual é a probabilidade dela ter infarto? Né? Eu li de trás para frente para ficar mais fácil o entendimento, mas a forma de ler, não correta, né? Mas a forma de ler seria assim, ó, qual é a probabilidade de uma pessoa ter infarto, dado que ela faz ou não atividade física. Entendeu? Então, basicamente, esse daqui é a probabilidade condicional. Tudo bem até aqui? Sim. Então você poderia ter uma tabela 2x2 aqui, ó, só para vocês entenderem melhor esse negócio do condicional, né? Onde aqui você tem, assim, infarto, não infarto. E aqui você tem atividade física e não atividade física, né? Então, se eu pensar em probabilidade total de infarto, eu pegaria as pessoas que poderiam estar classificadas. Aqui eu tenho um N, aqui eu tenho um N de pessoas, tá? Aqui eu tenho outro N e aqui eu tenho outro N. No estudo eu poderia fazer isso, né? Dividir as pessoas nesses 4 quadrantes aqui, dessa tabela 2x2, né? E aqui eu poderia até criar mais um layer aqui e calcular os totais. Então, o que a gente chama de
probabilidade total é o que fica aqui, ó. É o que fica no canto da tabela. Que aqui seria a probabilidade de ter infarto. Né? Seria, na verdade, essa aqui seria a quantidade total de pessoas e a probabilidade de ter infarto é o número de pessoas que têm infarto sobre essa probabilidade total. Quando eu falo de probabilidade condicionada, o que eu estou fazendo é só olhar para uma dessas linhas, por exemplo. Então, por exemplo, dado que eu sei que a pessoa fez atividade física, qual é a probabilidade de ela ter infarto? Né? Então, agora é esse N aqui, dividido por esse número aqui, ó. Não estou olhando mais para a diagonal. Né? Então, basicamente, é isso que eu fiz quando eu estou falando de probabilidade condicionada. Beleza? E eu posso ter a probabilidade condicionada para quem não fez atividade física também, tá? Então, isso é possível. Tá? Isso é possível. Mas, de maneira geral, essa é a probabilidade aqui que a gente está procurando. Se a gente for, né, vamos dizer assim, fazer um desentengo, né, descrever ela ainda mais, a gente poderia dizer que se eu posso ou não posso fazer atividade física, então eu tenho 2 níveis, eu poderia quebrar, né, essa probabilidade de ter infarto total, ela seria a probabilidade de ter infarto dado quem fez atividade física, que seria a primeira linha daquela coluna lá, daquela tabela lá, mais a probabilidade de ter infarto dado, mais ou menos, né, se eu quero calcular a diferença, que seria o efeito, seria menos, quem não fez atividade física. Certo? Então, basicamente, esse seria se a gente quer falar de efeito basicamente é uma subtração entre esses dois aqui, ó. Né? Certo? Mas a maneira geral de dizer é essa primeira aqui, a maneira geral, né? Independente de fazer ou não. Mas eu posso quebrar ela nessas duas. Né? E aí, quando eu quebro ela nessas duas, e eu quero escrever essas duas aqui de uma forma só, mas entendendo que a pessoa pode ou não fazer e eu estou no contexto de efeito, aí é o que ele sugere. A gente escrever assim, ó. Probabilidade de ter infarto, dado que eu controlei, ou eu forcei as pessoas a fazerem atividade física ou não. Por isso que tem o do operator, né? Então, essas duas de cima, não necessariamente eu posso ter forçado a pessoa a fazer ou não, como acontece no estudo controlado aleatorizado, né? As pessoas podem ter decidido por elas mesmas fazerem atividade física ou não, né? Aqui e aqui. O que faz com que essas probabilidades estejam enviesadas pela preferência das pessoas. Na hora que eu coloco esse do, eu estou ajustando para essa preferência, eu estou tirando o efeito da preferência de fazer atividade física ou não na probabilidade de ter infarto ou não. Entende? Então é isso que ele sugere. E basicamente essa linguagem aqui é o que a gente está vendo nesse diagram. Né? É o que a gente está vendo nesse diagram. Então o que muda, por exemplo, essa primeira equação, como é que apaga aqui? Será que tem como apagar? Não sei se tem como apagar. Acho que não, né? No cantinho inferior esquerdo tem uma barrinha de zoom, tem uma borracha aqui. Hein? Isso aqui é uma borracha? Parece uma borracha. É verdade. Eu não sei se é uma borracha, mas olha que doido isso aqui, cara. Ele fica mais claro. Ah, apagou. Não, beleza, show. Acho que é para selecionar o que eu quero apagar. A hora que eu solto, ele apaga. Ai, que da hora, velho. Então, na verdade, basicamente, né, o que diferencia a de cima com a de baixo, e aí é o que ele põe, é que a de cima é o efeito observado. E o de baixo é o causal. É o efeito causal mesmo, sem essa influência da pessoa poder ter escolhido ou não fazer atividade física, entende? Então, basicamente, assim, se a gente for levar para o nosso mundo, né, isso daqui é o que eu conseguiria no estudo observacional. Onde a análise... Porque eu posso ter uma inferência causal de um estudo observacional, mas isso requer que eu faça algumas coisas, que a gente pode discutir depois. Mas do ponto de vista, não da análise, mas de design, do ponto de vista de design, o que eu observo no estudo observacional ou no mundo, porque
porque o estudo observacional que faz é observar naturalmente o que acontece no mundo, seria essa probabilidade aqui. Né? Agora, se eu quiser saber se uma coisa causa outra coisa, né, eu preciso ajustar para essa questão de preferência das pessoas tomarem ou não a causa. E isso, então, né, no nosso caso, lembraria o contexto de estudo controlado aleatorizado, e é exatamente o que a segunda fórmula faz. Né? E muito do que o livro vai discutir, inclusive, não é nem sobre a metodologia, uma das coisas que ele vai falar é como adquirir essa probabilidade sem precisar rodar um estudo controlado aleatorizado. Muito louco, né? Muito louco. E existe. Existe. Basta a gente saber fazer, né? Mas, enfim, o do operator, na verdade, o que ele está fazendo aqui é tirando, então, resumindo, tirando a influência da minha decisão em fazer atividade física ou não, que essa decisão poderia influenciar a probabilidade de ter infarto ou não. Beleza? Isso está claro? Sim. O problema, tanto para uma probabilidade quanto para outra, é que o mundo não é tão perfeitinho assim, ó. Porque a gente pode pensar assim, ó, o que influencia a sua preferência por fazer atividade física ou não? E responde alguém. Se eu tenho dor ou não, motivação. Beleza, eu vou colocar aqui motivação. Não vou colocar dor, porque dor pode ser um outro desfecho, pode confundir, então eu vou colocar motivação, tá? Então, motivação, ela pode estar associada com atividade física. Essa motivação, ela também pode estar associada com infarto? Pode. Até pode. Mas vamos pensar assim, a motivação para fazer atividade física, só a motivação, não fazer. A motivação. Será que ela aumenta ou diminui a probabilidade de ter infarto? Diretamente, não. Eu também acho que não. Como eu acho que não, a linha vai só para F, ela não vai para I. Então, olha que interessante, por mais que exista uma variável que está relacionada à atividade física, ela não é um confundidor da associação entre atividade física e infarto. Por quê? Porque para ser, eu teria que ter essa linha aqui, ó. Entende? Então, se eu tiver agora... Então, eu vou apagar essa daqui, porque motivação a gente falou que não é. Então, tá vendo? Aqui ó, a gente não tem dado. A gente já está montando o modelo na cabeça aqui. Então, agora vamos pensar porque você já entendeu que tem várias características que podem influenciar você a fazer atividade física. A gente está colocando o N lá, que vai acabar representando todas, e a gente falou sobre motivação, mas poderia ter, por exemplo, proximidade de um local de fazer atividade física da sua casa. Você poderia pensar no seu status financeiro, porque hoje em dia tempo é escasso, você precisa de dinheiro para pagar algum lugar para ir fazer atividade física. Enfim, tem vários fatores. Mas vamos deixar eles representados pelo N. E vamos pensar agora num fator que talvez pudesse influenciar os dois. Tanto a atividade física quanto o infarto. Depressão. Perfeito, cara. Então, uma comorbidade, depressão, enfim, eu vou colocar um D aqui para ficar claro o nosso modelo específico. Ele, então, agora ele influencia a pessoa a fazer atividade física ou não, mas ele também influencia a pessoa, o risco da pessoa ter infarto ou não. Concorda? Vocês podem não concordar, mas se a gente concordar e a gente fechar, a gente pode continuar, mas vamos fechar aqui só para entender o que é, né? A gente fecharia, então, que esse é o nosso causal diagram. Né? E pensando nesse causal diagram, nesse específico que a gente criou, que eu não sei se é verdade, a gente criou aqui só para um exemplo, e eu fosse rodar um estudo para poder ver essa ou essa probabilidade, bom, vamos supor que a gente quer ver essa de baixo, né? Essa probabilidade de baixo. Eu poderia fazer duas coisas, rodar um estudo controlado aleatorizado, onde eu sabia que a aleatorização, ela vai ter a mágica, entre aspas, né? De pegar, e se tiver um tamanho adequado, de pegar dois grupos de pessoas que estejam balanceadas na questão de ter a depressão. É esse que é o milagre da aleatorização. Ou se eu não tiver um estudo controlado aleatorizado e eu quiser fazer um estudo observacional, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria coletar dados de atividade física, coletar dados de infarto, mas eu precisaria coletar dados também de depressão.
para que eu utilize esses dados de depressão como ajuste do modelo. Depressão aqui é o que a gente chama de confundidor. Por que é confundidor? Porque ele confunde a associação entre atividade física e infarto. Sacou? Ele confunde essa associação. E por que ele confunde essa associação? Porque o efeito da depressão na atividade física, se eu não anular esse efeito, ele passa da atividade física para o infarto, a probabilidade de infarto. Para isso não acontecer, eu preciso anular esse efeito aqui. Se eu não anular esse efeito, eu não sei se o efeito que eu encontrar de atividade física e infarto é só da atividade física, ou se ela é da atividade física e também da depressão, ou se nem tem associação da atividade física com infarto, mas a associação que eu encontrei é da depressão com infarto. Eu não sei. Para eu saber, eu preciso ajustar. Então, olha só, quanta coisa, né, um Kaggle Diagram traz para a gente. Então, assim, a gente nem tem o dado na mão, mas a gente já basicamente sabe mais ou menos que dado coletar e como analisar, baseado no que a gente pensou desse Kaggle Diagram a priori. Né? Basicamente, a gente está a priori aqui do estudo. E aqui, com esse exemplo, então, a gente falou do que é um Kaggle Diagram, que ele vai falar com muito mais detalhes, a gente vai, né, ele vai falar o que são esses caras que estão associados com os dois. E você fala assim, poxa, mas por que nesse estudo não precisaria ajustar para M? Porque M não está associado com I. Como M não está associado com I, então eu não precisaria necessariamente ajustar para ele, porque essa associação aqui, ela não vai estar confundida pelo efeito de M, porque M não tem o efeito sobre I, entendeu? Como não tem, ele não vem para cá, ó. Entende? Ele não vem para cá porque não existe a linha que vai de M para I. Basicamente é isso. E a gente entendeu também a linguagem simbólica, que aqui nesse capítulo 1, ele põe a linguagem simbólica como sendo a linguagem matemática ou probabilística do que seria a associação de AF com I. Né? E seria essa aqui. Que ele também vai voltar a falar outras vezes os capítulos e tudo mais. Acho que uma coisa interessante, Luiz, dentro do ensaio clínico, basicamente você estaria interessado nessa relação direta. Você poderia fazer dois grupos, um vai fazer atividade física e outro não. E as outras variáveis lá em cima, elas ficam. Na aleatorização, você coloca uma pedra nelas. Você não está interessado no efeito delas, né? Perfeito. Você coloca uma pedra nelas, isso mesmo. E aí, dentro do diagrama causal, que é o que acontece no mundo real, muitas vezes, você vai tentar determinar quais são as variáveis que estão ao redor e como elas estão se influenciando entre si, influenciando o efeito final que você está vendo lá, né? E aí, por isso que às vezes a gente sabe que a atividade física reduz o risco de infarto, mas talvez não para todo mundo. Porque talvez tem outras variáveis que estão mais longe que às vezes a gente não consegue pegar dentro de um experimento controlado, né? Perfeito. E às vezes, criando uma rede causal, você começa a ver essas relações de uma maneira um pouco mais ampla e até bom para você construir teoria dentro de uma área, né? Que eu acho que é o que falta, às vezes, até na nossa área de lesão. Bom, e aí, então, né, só para finalizar aqui, se a gente for olhar, então, para... Deixa eu tirar isso daqui agora. Não, peraí. Mano, o meu ainda aparece um espação preto aqui agora. Como é que eu faço para tirar isso? Bom, sei lá como é que eu faço para tirar isso aqui agora. Uma vez a gente colocou e não conseguiu tirar também, lembra, Luiz? Acho que vai ter que ficar aí. Não, mas eu acho que é só raiz. É porque agora você apareceu no meio aqui. Bom, enfim, acho que deu. Acho que é só o jeito de aparecer aqui que mudou. Bom, enfim. Mas aí beleza. Aí o que eu achei interessante também aqui na tabela, na página 12, é esse diagrama, né? E aí desse diagrama, basicamente a análise de dado ela acontece no bloco 4, no 7, no 8, né? E a resposta é o 9, mas é basicamente isso. Todos os outros, eles não são análise, né? Eles são ou a pergunta que você faz, o assumption que você tem, a premissa, o estimate é como você vai modelar o teu dado para responder a tua pergunta, então você tem que pensar nele antes também, ele não é análise em si.
e depois você tem o estimate, que é o resultado da análise, né? Mas eu acho interessante para a gente pensar em quantos blocos desses, na verdade, não dependem só do dado, né? E são vários. Então, se a gente realmente ficar dependendo só do dado, talvez essa questão de entender causalidade a gente nunca vai conseguir chegar a ela, né? Bom, acho que é mais ou menos isso. Não sei se tem mais alguma coisa que a gente não abordou aqui. Não, acho que o ponto mais importante acho que era o diagrama causal, como é que funciona, a questão das setas, a linguagem simbólica. Uma coisa que você falou, mas que o Luiz comentou, né? Que ele fala também no capítulo, aquela diferença do se e do do, né? O do seria a intervenção mais controlada e o se seria você só a observação, né? Que ele fala. Então você não estaria intervindo de fato diretamente. Ficaria a critério da pessoa adotar ou não, nesse caso, a atividade física. E ele vai usar bastante isso, acho que ao longo do livro. Mas acho que esses eram os pontos principais. Pessoal, alguma dúvida? Alguma questão que vocês viram em ponto importante que a gente não abordou? Eu tenho uma dúvida, Luiz. Assim, é uma dúvida, não é do livro, mas uma dos modelos mesmo, dos diagramas. Como você estava explicando, assim, montando esse diagrama, você sempre fala assim, ó, eu acho que deve ter, eu acho que essa variável vai ter uma associação ou não. Então, tipo assim, essas assumptions, né? Eu sei que tem que ter um embasamento, uma literatura prévia para assumir se tem ou não uma relação, se vai ser uma condicional, enfim. Mas, assim, existe uma forma mais clara de eu definir quais serão as variáveis que estão se relacionando para construir um modelo? Não sei se eu fiquei claro na minha pergunta. Sim, é dessa forma. Eu acho que eu entendi a pergunta. Se eu entendi a pergunta, a resposta é de fato dessa forma. Então, com o diagram, você consegue entender quais variáveis você precisa ajustar caso o seu estudo seja observacional e quais você não precisa. Então, sabe aquela coisa de sair coletando tudo? Às vezes as pessoas saem. E outra, a gente não falou isso aqui, mas existem casos em que se você ajustar para uma variável, você abre o caminho em vez de fechar. Né? Porque aqui a gente está tentando fechar o caminho do confundidor, né, para sobrar o caminho só do efeito. Mas existem casos de como elas estão interagindo que, na verdade, a própria interação natural do modelo anula o efeito de um certo... Bom, eu vou falar confundidor, ele não é confundidor, porque ele não está confundindo, mas ele seria um confundidor se a gente não pensasse dessa forma. E na hora que a gente ajusta, ele vira um confundidor. Né? Então, eu não lembro, ele dá até um exemplo no capítulo lá, que agora acho que eu não vou lembrar o exemplo em si. Mas isso é um perigo, né? Porque se você não souber muito dessa teoria por trás, dessa assumption, muitas vezes, ao invés de melhorar o modelo, você está piorando, porque você está ajustando uma variável que não deveria. Então, ajuste de uma variável no modelo, ela não é... Porque tem muita gente que acredita assim, ó. Eu já acreditei nisso um dia, inclusive, no começo dos meus estudos. Fala assim, cara, quanto mais se ajusta, melhor. Porque o máximo que vai acontecer é não acontecer nada. Não, mentira. Mentira. Porque você pode estar ajustando para uma variável que não deveria, porque ela não é o confundidor e ela passa a ser quando você ajusta para ela. E isso é dependente de como elas interagem no causal diagram, entendeu? No causal diagram. Então, ele vai mostrar isso nos capítulos mais para frente, né? Mas, assim, respondendo a sua pergunta parcial, porque acho que quando chegar no capítulo vai ficar mais claro, a forma da gente saber isso é através do diagrama, tá? E é lógico que esse diagrama ele é baseado em evidência, mas, por vezes, o pesquisador acaba... Porque baseado em evidência não quer dizer que é baseado em artigo, né? A gente sabe que pela prática baseada em evidência, ela tem todo um tripé ali que envolve ela. Então, basicamente, quando você usa a evidência, não necessariamente você precisa ter um estudo com aquela pergunta. É bom que tenha, é muito bom que tenha. Mas se não tiver, você não precisa ignorar aquele traço. Você pode postular dentro, né, daquele problema, daquele contexto, utilizando a sua experiência, você pode postular o que poderia acontecer. O máximo que vai acontecer é um revisor ou um outro pesquisador não concordar. E se ele não concordar com aquele assumption, o que ele vai fazer? Ele vai rodar um estudo sem aquele assumption e ver o que acontece. Né? Deu diferente? Por que deu diferente? O assumption era verdadeiro? Não mudou nada, então o assumption estava real e talvez não estava influenciando, né? E aí é que a pesquisa se faz, né?
que é um testando daqui, outro testando de lá, um refutando daqui, um achando de lá, e aí a hora que essa evidência começa a montar uma em cima da outra e confirmar uma começa a confirmar a outra, é onde a gente começa a ter mais certeza e chegar mais próximo do que seria a verdade daquele fenômeno. Né? Mas basicamente, da onde a gente tira essas variáveis é do modelo causal. Existe uma outra... Isso quando a gente está falando de análise confirmatória. Existe uma abordagem que é a análise exploratória. Né? Na análise exploratória, você assume que não sabe nada. O que é um perigo, mas, enfim, existe essa abordagem também. Ela é totalmente exploratória. Né? E aí é onde entram aquelas... Não foi por isso que elas existem, mas aí entrariam aquelas técnicas de variable selection, né? Você fazer a seleção de variáveis através de modelos. De rodar o modelo, ver o quanto ele melhorou, o quanto ele não melhorou, e baseado nisso você tirar ou colocar variáveis, né? Só que isso não foi inventado exatamente para isso, né? Esse processo foi inventado de fato para poder montar o modelo. O único perigo é que se você não tem nenhum conhecimento prévio, se você não põe nenhum conhecimento prévio em jogo, o que pode acontecer é que sua dependência do dado fica muito grande. E aí, se seu dado está mal coletado, como a gente disse, né, o dado em si é burro, vamos dizer assim, ele pode te enganar. Então, um postulado teórico até te protege dessa possível enganação, vamos dizer assim, que uma análise totalmente exploratória poderia ter. Mas existe. E a análise exploratória, nesse sentido, é muito utilizado nesses estudos de clinimetria para descobrir se, por exemplo, perguntas dentro de um questionário, quanto elas estão associadas uma com a outra e tal. Por vezes, o pesquisador, propositalmente, né, não postula nada, de fato, para testar se o questionário consegue dar a resposta sem precisar postular. Então, tem um motivo para isso, né? Mas, assim, hoje em dia, na epidemiologia, o mais recomendado é que se tenha um modelo teórico. O mais recomendado, né? Não é que não existe certo e errado, mas, enfim, recomendação é mais por aí. E acho que é um processo interativo também, né, Luiz? Você cria o diagrama causal, aí vem os dados, você testa ele, você pode revisar também depois o diagrama. Sim, você pode revisar depois o diagrama, cara, com certeza. E aí tem um ponto importante que é regularidade, que eles falam, né? Então você começa a testar o diagrama em populações diferentes e tem uma invariância, sempre você vê um mesmo padrão ali quando os dados vêm, aí você começa a ter algo um pouco mais sólido do ponto de vista teórico. Não que aquilo seja a verdade, sempre vai ter algo a mais que muitas vezes você não vai conseguir explicar ali, né? Mas você se aproxima um pouco mais do que seria a realidade. É. Uhum. Bom, agora... Pode encerrar? Eu acho que a gente pode encerrar. Deixa eu só fazer uma correção aqui, ver se você me ajuda nessa, Luiz. Uhum. Eu tinha falado o seguinte, né? Eu estava pensando aqui e eu me incomodei com isso, cara. Ó, no nosso modelo, a gente estava falando que a atividade física, influencia infarto, dessa forma, e que motivação, ela está associada à atividade física, né? Uhum. E aí eu tinha dito que esse daqui não era um confundidor. Na verdade, estou pensando aqui, eu acho que ele é um confundidor, porque o efeito ele pode passar por esse caminho, né? Ele não seria um confundidor se ele tivesse no desfecho. Acho que esse é o ponto, ó. Né? O que você acha? Eu acho que o que eu lembro do diagrama é que o confundidor é quando ele tem a seta para as duas variáveis mesmo, daquele jeito que você colocou inicialmente. Mas eu tenho quase certeza, cara, que esse M... Bom, a gente vai ver isso quando chegar no capítulo, mas fica aí a pulga atrás da orelha para você que está ouvindo pensar também, né? Porque acho que a ideia é essa. Deixa eu apagar aqui só para... Talvez seja, Luiz, posso estar falando besteira, mas aquele backdoor path, né, que às vezes eles falam do DAG. O backdoor é uma forma de anulação, tá? Então, na verdade, a gente não precisa pensar muito em... Eu não sei se a gente precisa pensar muito nisso nesse momento, mas não é exatamente a teoria de como anular. Na verdade, a gente não está querendo nem anular, a gente está querendo entender mesmo o modelo. Ó. Se pensar
o que acontece, né? Se minha análise não tiver ajustada para motivação... Ah, tá, já entendi. É porque, na verdade, o que acontece aqui é que, no nosso caso, a gente colocou a motivação no lugar errado, porque a gente estava brincando aqui só com o modelo. Mas, ou não. Não, colocou certo. Colocou certo. Na verdade, seria o seguinte, a atividade física é meio que um mediador da motivação nesse caso. Uhum. Então, ele não chama confundidor, porque pela ordem aqui é como se a gente estivesse vendo efeito direto ou indireto. Mas então tá certo, Luiz. Então o que acontece? Ó? Eu posso não ter essa flecha e dizer que, por exemplo, esse M não tem efeito direto no infarto, né? Mas ele pode ter um efeito indireto através da atividade física. Ao Isso. passo que, se a atividade física não existir, não existe nenhum efeito indireto, mas se a atividade física existir, o M não influencia diretamente no infarto. Então, apesar dele não influenciar diretamente o infarto, ele influencia indiretamente. Então, ele pode modular isso se eu não tiver controle sobre ele. Né? Diferente. Então, na verdade, você teria que ajustar para ele. Né? Agora, vamos pensar diferente se essa motivação... Eu vou falar motivação só para ficar fácil. Vai ficar esdrúxulo o exemplo, porque não faz sentido. Mas imagina que motivação tivesse associado com desfecho. Aí não. Aí, de fato, eu não preciso coletar esse dado. Por quê? Porque não tem caminho possível que confunda essa associação. Porque essa linha nunca vai chegar a juntar com essa. Né? Então, nesse caso, eu posso ignorar isso aqui. Simplesmente ignorar. Tudo que estiver apontando só para cá, eu ignoro. Tudo que estiver apontando para os dois, eu preciso pensar em controlar. E o que estiver apontando para um, eu também preciso pensar em controlar, acredito eu. Mas a gente confirma isso no capítulo que fala especificamente sobre isso. Mas eu acredito que é isso, então. A não ser que vocês tenham outro pensamento aí e mostrem aí para mim. Que é isso mesmo. Fica meio que uma variável de segunda ordem ali, né? O efeito dela só aparece na presença da outra. Perfeito. Por que eu me confundi? Porque eu estava falando de confundidor aqui. E, na verdade, essa ordem única, quando vai para o desfecho, eles não chamam de confundidor, eles chamam de mediador. Aqui no capítulo. A linguagem que eles usam no capítulo é mediador. Então, acho que foi isso que me confundiu. Mas aí é bom que a gente corrija aí para quem estiver vendo, né? Não levar a informação que poderia estar equivocada. Boa. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. Se ficar alguma dúvida a mais, depois a gente vai se falando ao longo da semana. E nos vemos semana que vem com discussão de artigo. Certo, Ana? A Ana está na aula agora, mas é isso mesmo. A gente vai falar sobre fatores de risco na natação, continuando o tema da semana passada, tá bom? Então vai ser 8 horas e também aqui no Jitsi, beleza? Então nos vemos na próxima quinta, às 8. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo.